Muito boa noite! No programa de hoje teremos a segunda parte da exposição de esculturas Humor e Crítica na Arte de Zé Andrada, diretamente do Centro Cultural Laurinda Santos Lobo, em Santa Teresa. Roda o VT. Aqui é homenagem a um grande amigo que nós brasileiros perdemos no ano passado, que é o Ferreira Goulart. Ferreira Goulart eu conheci de perto, tive essa gratidão e essa dádiva, eu tenho gratidão por isso, de ter conhecido de perto, uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa de uma obra fantástica, mas um ser humano raro. E pelos seus 80 anos, eu fiz uma homenagem a ele, porque no passado, na cidade, no distrito de Xerém, tinha uma ONG que cuidava da educação, cuidava de uma série de questões. E eu comprei uma casa aqui em Santa Teresa, e essa casa no passado chamava-se Casa de Cultura São Saruê, que é um livro de cordel, que fala de uma terra de fartura, uma terra de abundância. E minha casa tinha vários livros, tinha uma biblioteca infantil com 5.000 livros, eu doei a metade desses livros para uma escola que tem aqui em Santa Teresa, chamada Machado de Assis, e a outra metade para 2 asilos que tem lá que tinham lá em Xerém, não tem mais. Asilos, a gente sabe, são depósitos de criança, como aos depósitos dos velhos também. Lamentavelmente, a nossa sociedade, o nosso tempo, trata as figuras que estão começando e as figuras que estão terminando de forma um tanto quanto cruel. Eu doei para eles, e uma amiga que tinha uma ONG lá em Xerém, tinha um projeto, pegou e partir dali de fazer uma biblioteca em Xerém, usando um espaço público não particular, que era a antiga fábrica de motores, a FENEME, que foi uma grande fábrica de caminhões pesados no Brasil, estava desativada, e tinha um cinema na praça pública onde não tinha função nenhuma. Então fez-se um projeto e aquele espaço foi ocupado por uma biblioteca, que eu sugeri que o nome fosse Ferreira Goulart. E pelos 80 anos do Ferreira Goulart, eu fiz esse trabalho aqui, você percebe que tem um formato de 8, né? 8 e 0, 80 anos. E esse trabalho foi levado para lá, e os monitores dessa biblioteca contavam histórias infantis do Ferreira Goulart, livros dele, e as crianças desenhavam esse trabalho que está aqui em volta. O painel é grande, isso aqui é apenas um detalhe do painel. Uma homenagem a um grande artista, um brasileiro de extrema qualidade, feito por crianças. Esse trabalho foi feito à época dos 80 anos do Ferreira Goulart. O curador da exposição lá no Museu Nacional de Belas Artes, e tal, quando ele foi apresentar o trabalho, não quis expor, porque ele achava que era uma obra produzida por crianças e que não tinha valor. Santa ignorância, né? O José Saramago, no final da vida, ele dizia que um dia ele estava próximo de encontrar a criança que ele foi na vida e gostaria de não ter decepcionado essa criança. O próprio Ferreira Goulart tinha uma atitude muito infantil de colagem, de brincar, enfim. São as pessoas que às vezes ocupam cargos e funções, mas a sua capacidade intelectual e o seu discernimento fica a desejar com relação à sensibilidade, né? Deixa eu colocar a fita agora. Eu gosto muito do humor, da ironia. Eu acho que o humor e a ironia são refinados, né, de você olhar o mundo, a vida, a nossa realidade. A figura do média é a figura do humor, um humor americano, mas em determinado momento o melhor editor, a figura mais importante da revista aqui no Brasil é o Otto Assunção, e ele em determinado momento é meu amigo de muitos anos, do Alfred Newman, essa revista média, que até o Woody Allen escrevia para a revista média, né? E eu fiz essa máscara aqui, isso aqui é um modelo, é uma peça em cerâmica que a partir dessa máscara aqui foram copiadas e feitas máscaras de fibra de vidro. Aqui eu faço uma leitura também, como se fosse um Jedi. Há um Yoda, por exemplo, né? A roupa, né? Enfim, alguma informação. O meu trabalho como artista brasileiro, e eu prezo muito e amo muito esse país, a sua identidade, a sua forma,
o seu diferencial, o seu caráter. E eu gosto muito da obra João Donato, e aqui eu homenageei com uma rã na mão e o seu corpo é um instrumento. O teclado, né, a sanfona de um lado, a sanfona do outro lado do teclado e tal. E era um homem de música, uma figura, uma criança, um homem com a idade que tem, mas cria como uma criança, como Hermeto Pascoal, como as grandes figuras, os grandes artistas, né, que não perde essa criança na vida, no existir. Aqui é homenagem ao Ari Barroso. O Ari Barroso é na brasilidade, né? Eu homenageio ele em aquarela brasileira. A aquarela precisa de uma palheta para misturar as cores e tal, e a palheta é o próprio mapa do Brasil com as suas devidas cores e tal. Esse é um dos pais da brasilidade, né? E a Bahia foi construída uma mitologia sobre a Bahia graças a ele, ao Ari Barroso e ao Dorival Caymmi, né? Que ultimamente anda muito perdida, anda profundamente diluída. Aqui é homenagem ao Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga é um dos pais do povo nordestino, é aquele que deu uma identidade, uma sonoridade, um jeito, uma forma muito respeitosa. O nordestino, que normalmente era o escravo do Brasil, que era servido para construir as grandes ferrovias, as grandes pontes, as grandes obras, as transamazônicas, a Madeira Mamoré, eram nordestinos escravizados, mas sempre tinha um rádiozinho, e quando eles escutavam a música, era a música do Luiz Gonzaga, que remetia a uma terra, a origem, a um lugar, a um sentimento. E o Luiz Gonzaga é essa grande figura de pai e um ícone da brasilidade. Aqui homenagem, esse trabalho aqui chama-se O Palco. Ele faz parte de um tríptico, que a parte de cima é o teatro, aqui é o palco, e aqui a outra parte de baixo, o corpo, chama-se plateia. Aqui eu coloco figuras do teatro, figuras que brilham no espaço do teatro, e alguns que não brilharam no espaço do teatro, mas o Drummond, por exemplo, a sua obra é cantada, celebrada, encenada nos palcos. A obra não tem limite, a obra tem várias leituras e várias possibilidades. E o Drummond está aqui no palco, que merece estar, porque é uma obra que transcende ao tempo, ao espaço e à forma. Uma homenagem ao Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, o Mário de Andrade tem uma frase que eu gosto muito, que ele dizia que o Brasil só poderia dar alguma contribuição à humanidade se tivesse uma forma, uma cor e um cheiro. O Nelson Rodrigues deu uma contribuição ao teatro do mundo, o teatro universal, pelo seu olhar, pela sua visão, essa questão das coisas que ficam e são dos nossos porões. E eu fiz essa homenagem aqui com uma contribuição dele ao teatro. Homenagem novamente à mesma altura do Carlos Drummond de Andrade, a poesia dele. Esse trabalho aqui aconteceu o seguinte: em determinado momento eu compro muita coisa no chão, aqui no Rio chama shopping em chão, as pessoas que vendem coisas no chão. Eu encontrei essa palavra aqui, foda-se. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade para dizer essa palavra, mas aquilo estava no meu caminho e tinha alguma significância. Eu comprei aquilo para um dia fazer alguma coisa que refletisse esse sentimento. Em outro momento, andando na rua também, encontrei essa palavra aqui, felicidade, escrito em cima de um travesseiro, que é um espaço de conforto, é um espaço de abrigo, de relaxamento e tal. Cara, é o contraponto, felicidade, foda-se. Essa obra é interativa e, na realidade, como na Roda da Fortuna, está lá em cima, está lá embaixo, e há uma alternância sempre de modos, né? Mas eu acho, por outro lado, que nós estamos aqui para ser felizes. Se eu ocupar minha vida para ferrar alguém, para foder alguém, o que é que eu vou estar fazendo pela minha felicidade? Eu estou me fudendo também. Então é muito mais importante que eu me preocupe com a minha felicidade, com o meu estado de melhorar, do que ficar no encalço de alguém para fazer algum mal a essa pessoa, quando eu estaria fazendo mal a mim também. Esse trabalho chama-se Autorretrato.
A parte de cima é aquela touca dos bobos da corte, né? E o nariz de palhaço. E eu usei um suporte, o suporte dele é um cavalete desses que os artistas, que os pintores usam como suporte para a pintura das suas telas. Porque isso aqui de alguma forma traduz o meu sentimento da vida, né? Isso aqui é um trabalho de encomenda. Em determinado momento o jornal o Globo, pelos 80 anos desse trabalho, de um personagem que é publicado todos os dias nos jornais, chamado Bonequinho Viu, que era uma criação do Luiz Sá, humorista, um caricaturista, desenhista, fez 80 anos atrás a encomenda do jornal para mostrar, aprovar os filmes em cartaz, chamado O Bonequinho Viu. Eles me deram a liberdade de retratar do meu jeito. E eu fiz um trabalho com várias interpretações, usando detalhes de personagens do cinema. Você vê que o olhar, o óculos dele é uma claquete de cinema. Ele vê o mundo através da claquete do cinema. A sobrancelha é do Groucho Marx. O charuto é do Groucho Marx. Eu até brinco que eu sou um marxista via Groucho Marx. O bigodinho é do Chaplin. O suspensório dele é de fitas de cinema antigo, era feito de pequenas, como é o nome dessas fitas? De pequenas imagens, né, o suspensório dele. O movimento dos pés é um movimento de sapateado, de dança, que é muito comum aos musicais do cinema, né, Fred Astaire cantando na chuva, né, aos musicais. E o único detalhe que eu respeitei aqui nesse trabalho, ele tem um queixo também do Oscarito. O personagem, o queixo é do Oscarito, que era um pouco prognata. O único detalhe que eu respeitei do personagem original é as luvas. O Luiz Sá, quando criou, ele colocou luvas, que era muito, talvez, influência do Disney, os personagens do Disney, o Mickey e outros sempre usam luva, enfim, essa indumentária, eu respeitei. O resto tudo é invenção. Aqui é uma homenagem aos 50 anos da Maria Bethânia. Eu fui convidado para fazer um trabalho em homenagem a ela por essa data. Esse trabalho depois teve exposição lá no Paço Imperial, uma exposição belíssima sobre a obra da Maria Bethânia. E aqui eu a retratei como sereia. O Fernando Pessoa, eu coloquei ao lado do Fernando Pessoa, o Fernando Pessoa escreveu uma peça de teatro, a única peça para teatro que ele escreveu, e chamava-se O Marinheiro. E como todo marinheiro, Fernando Pessoa é do mesmo aquele segmento português lusitano, do Camões, as viagens, os mares e tal. Eu coloquei o Fernando Pessoa como uma bússola na mão, como um marinheiro, e todo marinheiro tem no imaginário uma sereia na sua trajetória para seduzir com o seu canto. E eu encontrei na Maria Bethânia, que é a grande, Maria Bethânia e o Caetano Veloso são os grandes divulgadores da obra do Fernando Pessoa aqui no Brasil. Aí a sereia e o marinheiro. Esse trabalho aqui é homenagem ao Shakespeare e o Cervantes. Cada um deles, o ano passado, completou 450 anos. A soma dos dois, da idade dos dois, dá 900 anos. Isso aqui são 900 anos de humanidade, de contribuição ao meu pensar, ao meu sentir, ao prazer, a história do homem, os conflitos humanos, o sonho humano, as fantasias, as intrigas. E aí eu peguei uma edição bem antiga do Hamlet e uma edição de Cervantes e coloquei aqui como se fosse um divisor das duas águas, dos dois pensamentos. Não percam, na próxima quarta, a terceira e última parte da exposição. Se gostaram do programa, curtam. Para verem em primeira mão nossos vídeos, inscrevam-se no canal. Tupifagia Cultural, um novo conceito de TV na sua internet. Tupifagia Cultural. Au, 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 au.